Olá amigo, olá amiga, tudo bem? Eu sou Carlos Manuel e o tema de hoje tem como título A Era dos Fake News. Estamos aqui estudando este livro, A Maior Esperança, Prepare-se para uma Vida Nova. Este livro foi escrito pelo Diogo Cavalcante, que é um jornalista e teólogo, em parceria com o pastor Luiz Gonçalves, que é o apresentador do programa Arena do Futuro na TV Novo Tempo. Amigo, nós estamos vivendo em uma época em que o fake news tem se espalhado pelo mundo inteiro. Inclusive agora por conta do Covid-19, algumas pessoas aqui no Brasil estão passando por algum tipo de dificuldades na questão financeira, principalmente os autônomos. Por conta dessa situação, o governo federal criou um site para que através deste site estas pessoas façam ali um cadastro e recebam um benefício. Mas vocês acreditam que também teve um cara de pau que também criou um site, um estelionatário? E milhares e centenas de pessoas se cadastraram neste site e então caíram em um golpe? Amigos, nós vivemos numa época em que precisamos ser solidários e nos unir e dar as mãos no sentido de um apoio. Mas enfim, você sabia que Cristo também falou de um fake news religioso aqui nas Escrituras? Aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24, Cristo diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aqui Cristo diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando e operando grandes sinais de prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas graças a Deus que os eleitos, eles não conseguirão enganarem. E aqui ainda no versículo 26, Cristo diz algo aqui: portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Cristo continua orientando: olha, se alguém disserem a vocês, ei, o Cristo está no deserto, Cristo diz o seguinte: não vá lá. Ou se eles disserem a vocês, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Por que não acreditam? Porque isto é um falso Cristo, é um fake news. E outra coisa, amigo, além daqueles falsos cristos que já têm surgido aí pelo mundo afora, muito em breve o próprio Satanás, mas o próprio Satanás mesmo, ele mesmo em carne e unha, vai aparecer, mas só que ele vai aparecer personificado em Cristo, ou seja, vai dizer que é o próprio Cristo e ele vai sair aí andando pelo mundo afora fazendo curas e milagres. E olha o que Paulo vai dizer aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é a segunda ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem que o diabo vai enganar aqui? Quando ele surgisse personificado em Cristo. Aqui diz que ele vai enganar aqueles os quais não deram credibilidade ao amor da verdade para serem salvos. Ou seja, aqueles que não quis ouvir o que a Bíblia diz, esses vão se aglomerarem em torno do próprio diabo, achando que é Cristo, e o diabo vai os enganarem. Então, amigos, chegou o momento de nos ancorar no que a Bíblia diz, porque a Bíblia ela é a âncora do cristão. O próprio Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pois bem, no deserto da tentação, o diabo se apresenta ali diante de Cristo. E o diabo usa a palavra, só que usa de uma maneira distorcida. Cristo ali também usa a Bíblia, só que Cristo usa de uma forma como assim diz o Senhor. Já o diabo não. O diabo usa textos fora de contexto para arrumar um pretexto para suas teses falsas. Mas amigos, vocês sabiam que em nossos dias
Existem pessoas que estão fazendo o mesmo papel que o diabo fez lá no deserto da tentação? Como assim, Carlos? Existem pessoas hoje que estão usando textos bíblicos fora de contextos, para se arrumarem pretextos, para que assim as pessoas seguem os teus pretextos, as tuas teses falsas. Mas olhe bem, Cristo diz o seguinte, de que se um cego guiar outro cego, ambos cairão juntos no mesmo buraco. Mas amigo, existe a beleza da verdade, mas olha aqui esta outra questão. Existe aquelas pessoas também que dizem o seguinte, que Cristo não vai voltar, ou seja, que não vai haver uma segunda vinda de Cristo, que vai haver apenas um arrebatamento secreto. Os salvos vão serem arrebatados para o céu, e diz que os perdidos vão ficar aqui perambulando pela a terra. Amigos, esta tese, esta ideia é bíblica? Isto tem base bíblica? Bíblico, na Bíblia? Se isso tem base bíblica, então como que vai ficar o que eu vou ler aqui agora? Marcos capítulo 13, versículo 26 e o 27. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Aqui o próprio Cristo afirma, então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. Quem vai ver o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e glória? E o versículo 27 diz o seguinte: e então ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da terra, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. E esses anjos vão vir fazendo o quê? Esses anjos vão vir tocando trombeta. Mateus 24, 31 diz que esses anjos vão reunir e vai recolher os escolhidos. Amigos, se Jesus vai voltar, e aqui diz que vai vir com grande poder e glória, e vai enviar os anjos dele aos quatro cantos da terra. E o que esses anjos vão vir fazer? Ele vai vir recolher os escolhidos. Mas vem cá, a tese da teoria aí, ou seja, do arrebatamento secreto, não diz esta teologia que os salvos vai serem arrebatados secretamente? Se os salvos já foram arrebatados secretamente, então quem Cristo vai vir recolher aqui? Me diga aí, você que prega isto. Isso é uma fake news, amigo. Abre o olho. Amigos, então isto não é bíblico. Ainda Apocalipse capítulo 1, 7, lá diz que todo olho o verá. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Lá diz todo olho o verá. Mas outra tese aí que tem que ser analisada, essa tal de tese do arrebatamento secreto. A volta de Jesus é o tão dia do Senhor anunciado no Antigo Testamento, dia de acerto de contas para com a maldade, a falsidade no mundo. Aqui em Isaías 2:12 diz o seguinte: porque o dia do Senhor dos Exércitos será como, ou seja, será contra todos os arrogantes e orgulhosos, e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados. Então diz que aqui o dia da segunda vinda de Cristo vai ser para quê? Para bater o orgulho dos orgulhosos e dos arrogantes. Mas amigos, a Bíblia é muito séria. A Bíblia diz que não vai ficar nem raiz nem ramo do mal. Mas note algo, você sabia que na segunda vinda de Cristo, este planeta Terra vai passar por um processo de descriação e vai voltar a ser um deserto assolado, como era no princípio? Só que depois Deus criará um novo céu e a nova terra, onde habitarão a justiça. Aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 em diante, diz assim: porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Ou seja, tudo o que você contempla hoje, aqui aos olhos nus, vai ser destruído e desfeito, e depois Deus vai reconstruí-los de volta. Amigos, Deus ele não tem prazer na morte do ímpio.
Ele disse isto em Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Eis que o Senhor, teu Deus, não tem prazer na morte do ímpio. Sabe por que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Porque quando o ímpio morre perdido. Então, Deus não tem prazer na morte daquele que morre perdido, porque este morre sem ser salvo. Mas Deus tem prazer naquele tipo de morte lá do Evangelho de João, capítulo 11, no qual Cristo diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas note algo. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41, Cristo diz algo ali muito sério para um grupo de pessoas ali no dia da sua segunda vinda. Cristo vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Notou algo aqui? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, amigos, aqui está dizendo que o fogo não foi preparado para o ser humano. Aqui está dizendo que o fogo eterno foi preparado para o diabo e os anjos do diabo. Mas o ser humano tem um livre-arbítrio, né? E o poder de escolha está nas mãos de quem? Está nas mãos do ser humano. E aqueles que não tomaram uma decisão ao lado de Cristo vai sofrer as mesmas consequências que o diabo vai sofrer, que é a destruição final. Amigos, Deus ama o pecador. Eu tenho ouvido muito isto, de que Deus ama o pecador, só que também Deus odeia o quê? O pecado. E na segunda vinda de Cristo, Cristo vai ter que destruir o pecado junto com o originador do pecado, que é Satanás. Então, aqueles que não tomaram a decisão ao lado de Cristo hoje, vai sofrer as mesmas consequências que o diabo vai sofrer, que é a destruição. Mas, amigos, Deus não quer esse tipo de coisa de destruição, esse tipo de coisa que o diabo vai sofrer para nenhum ser humano. A destruição não foi criada para o ser humano. Mas note algo, você tem que estar vivendo agora como se estivesse vivendo no céu. Então você não pode ficar fora disto. Fora disto do quê? Do próximo vídeo que eu vou gravar muito em breve. E se você não quer ficar fora disto e se preparar para o reino de Deus, me permita lhes dirigir uma oração neste momento. Querido Deus, exaltado e glorificado é o teu nome. Pai querido, neste momento eu entrego cada amigo aqui que está ouvindo este vídeo nas tuas mãos. E Senhor, os revista os teus filhos com o teu Santo Espírito, perdoando os pecados dos mesmos, ó Pai. E querido Deus, livra a cada um dos seus filhos de todo falso profeta e de todo falso Cristo e dessas fake news que têm se espalhado aí pelo mundo afora. E querido Deus, eu te rogo que o Senhor apague do meio deles todos os dardos inflamados do maligno e que seja feito segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas atribulações.